Salve, salve família, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Wellington Santos, seja bem-vindo ao Liber Mídia Brasil e hoje mais um dia de aula, mais um dia que eu estou aqui para falar com vocês a respeito de 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 8 e 9. Deixa eu ver aqui, pegar minha colinha aqui para não deixar você perdido, né? 8 e 9. Hoje nós vamos ler mais dois versículos desse livro fantástico que nós estamos estudando aqui, que é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aliás, que é o livro de Tessalonicenses, né? Nós vamos ler o 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então, antes de tudo, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para quantas pessoas você puder. Beleza, gente? Pode fazer isso agora? Vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Muito obrigado, que Deus te abençoe e, sei lá, mano, que Deus te enche a tua vida de graça, de sabedoria. Essa já tem isso tudo, né? Então tá bom. Bom, vamos lá, gente. Antes de nós começarmos aqui, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para que então possamos entregar esse momento de estudo da palavra para Deus. Amém? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, nossos estudos, nossa fome e sede pela palavra, e por isso, Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós durante esses dias. Amém, Senhor? Muito obrigado mesmo, o Senhor é importante e é maravilhoso demais para todos nós, todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez com a camisa linda do Fluminense, né? Então eu vou terminar o primeiro capítulo de Tessalonicenses com essa camisa aqui. Depois eu vou fazer uma surpresa para você com a próxima camisa que eu estarei ministrando essas aulas. Tá certo, gente? Então, sem clubismo, por favor, né? Ah, Wellington, poxa, mó esculacho, você tá com essa camisa aí e tal, isso... Não, gente, a camisa é bonita, tá? A camisa é bonita. Então, se vocês quiserem me dar uma camisa de presente para eu poder... para que eu possa... Som? Teste. Para que eu possa usar aqui também, pode enviar para mim, manda mensagem no WhatsApp que eu vou usar essa camisa. Você pode até fazer uma dedicatória que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O texto de hoje está lá em 1 Tessalonicenses, como eu falei para vocês, do versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 8 e 9, tá? Então, você que ainda não assistiu às outras aulas e está aqui, eu peço, por favor, não assista essa aula, volte e assiste desde o início para que você não perca nada mesmo desse livro tão importante que é o que nós estamos vendo aqui. Tá bom, gente? Beleza? Então vamos lá. Versículo 8 e 9 diz assim, ó, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, estou um pouco suado aqui, né? Vocês estão vendo. Mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu vou ler mais uma vez porque nós vamos ficar fazendo a leitura desses textos, tá? Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos analisar 3 pontos aqui desses versículos que nós acabamos de ler, tá? Então vamos lá, que é importante. Uma repercussão abrangente foi o que aconteceu ali naquela atitude da igreja em Tessalônica. Os crentes de Tessalônica eram tão receptores, e aí a gente viu, né, no versículo 5, na 2 aulas atrás, quanto transmissores, aliás, os crentes de Tessalônica eram tanto receptores quanto transmissores do evangelho. Eles eram
tanto aqueles que recebiam a palavra, como aqueles que também transmitiam a palavra de Deus. A vida e o exemplo da igreja de Tessalônica ecoaram e repercutiram não apenas nas províncias da Macedônia e Acaia, mas também por outras paragens além das fronteiras. Por ser uma cidade comercial, nós já vimos isso aqui, e por estar na rota da Via Egnátia, pessoas iam e vinham todos os dias a Tessalônica, a capital da província da Macedônia. A palavra empregada por Paulo para descrever o verbo repercutiu é exegetai, tá? Significa soar como uma trombeta. Essa palavra deriva-se de exekel, ou exekel, tá? Eu não sei como é que se fala, mas que significa fazer ressoar essa mensagem. Então, fazer ressoar, repercutir, como um sino que faz todos ouvirem o seu sonido forte. O termo grego eche, né, E-C-H-E, significa som, como o ruído do mar, um barulho tumultuoso, como de uma multidão. Essa é a palavra de onde vem o vocábulo moderno eco. Olha que legal, né? O Elton também é cultura. Assim, o evangelho ecoou por todo o Império Romano por intermédio da igreja de Tessalônica. William Hendrickson assevera que essa palavra encerra a ideia de um arco parabólico ou uma caixa de som que reforça os sons e os transmite em várias direções. A palavra sugere ainda um ecoar semelhante ao de trovão ou o soar de uma trombeta. A palavra indica que um som é ouvido a partir de um local central, numa grande área de corredor. Então, olha que interessante o que nós estamos vendo aqui sobre a igreja de Tessalônica, né? Porque eles recebiam a palavra e eles transmitiam essa palavra. E essa transmissão fazia chegar a muitos e muitos lugares. Como vocês viram aqui, a cidade de Tessalônica, ela era uma cidade importante. Como nós vimos em Atos capítulo 17, né, nas primeiras aulas, a importância dessa cidade. O Espírito de Deus não leva Paulo para Tessalônica à toa. Ele leva Paulo para aquele centro comercial para que a palavra de Deus pudesse ser recebida, conectada e dispensada para todas as outras nações. Então Deus ele leva o apóstolo Paulo para aquele lugar para que ele pudesse ter uma experiência incrível de observar a palavra de Deus chegando a todos os povos. Meus amigos, isso é muito importante. Isso é interessante demais para todos nós. Então, a repercussão da atitude daquela igreja, lembra da aula passada, né? O posicionamento, a forma como eles ouviram, a forma como eles receberam, tudo isso contribuiu para que o testemunho daquela igreja pudesse chegar a muitos outros lugares. Cara, isso é sensacional. E aí, além disso, dessa repercussão abrangente, nós também tivemos uma conversão evidente. Olha o que diz aqui no versículo 9, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver, gente. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos revelam a maneira que vocês nos receberam, como se voltaram para Deus. Foi uma conversão evidente, como eles voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo aqui, olha, ele rasga elogios para aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, porque havia sim uma conversão eficiente, uma conversão que demonstrava às pessoas que eles de fato estavam buscando ser parecidos com Jesus. Isso é muito importante. Amém? Isso é muito importante. Então a conversão é composta de dois elementos. Quais são eles? A conversão ela acontece quando duas coisas se manifestam, que é
o arrependimento e a fé. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso os meus pecados a Deus e creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, e por isso eu entrego, eu dou, eu oferto, eu ofereço a minha vida a Jesus o Cristo. Então, o arrependimento envolve razão, emoção e vontade. É o que diz o texto aqui. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, é tristeza pelo pecado segundo Deus e mudança de conduta. Então, o arrependimento, né, eu costumo dizer isso, deixa eu ver se eu consigo melhorar o áudio aqui. Eu consigo... O arrependimento, para mim... Opa, ficou bem ruim aqui. O arrependimento, para mim, é como se você... Presta atenção. Quisesse voltar o tempo para mudar uma decisão ruim que você tomou. Isso para mim é arrependimento. Caraca, se eu pudesse voltar o tempo e mudar, eu teria tomado a decisão certa. Isso é arrependimento. Mas como você não pode mudar, você tem aquele que pode te perdoar. Então o arrependimento genuíno e verdadeiro, ele traz uma mudança de atitude, uma mudança de conduta. E aí nós temos a fé, lembra? O arrependimento e a fé. A fé, por sua vez, é uma volta para Deus em total confiança em quem Deus é e no que Deus fez em Cristo. Lembra do que eu falei? Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso a Deus e creio que Jesus é todo suficiente para mim. E creio que Jesus é o mais importante na minha vida. Nada mais, nada menos. Jesus, pronto e acabou. Amém? Vocês estão comigo aí? Sim ou não? Então a fé é uma volta a Deus em confiança total em quem Ele é e o que Ele fez por Cristo. Assim, os crentes em Tessalônica demonstraram arrependimento quando deixaram seus ídolos e revelaram fé quando passaram a servir quem? O Deus vivo. Olha que interessante. Então eles se arrependem do pecado, se arrependem de quem eles eram, e aí eles começam a depositar a confiança não mais em quem? Em ídolos, em imagens, esculturas feitas por mão humana. Wellington, como a gente pode traduzir isso hoje? Podemos traduzir quando as pessoas se convertem a Cristo, se arrependem dos seus pecados e param de colocar a sua expectativa, esperança e força na mão de homens, sejam eles em qualquer esfera da sociedade, principalmente o que nós estamos vendo acontecer hoje no Brasil, que é a questão política. Então nós vemos pessoas depositarem totalmente a confiança em homens, desconhecendo o poder e agir de Deus, a soberania de Deus. Ah, caramba, não é possível que Deus permitiu com que a gente estivesse vivendo isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Não, gente. Tudo faz sentido para Deus. Deus decidiu organizar tudo da maneira dele, não é do nosso jeito. Se fosse da nossa vontade, obviamente nós teríamos um outro governo, uma outra situação, um outro momento, mas não é de acordo com a nossa vontade. Deus sabe o que faz. Ele tem o controle sobre todas as coisas, e o que é difícil para mim, difícil entender, é que eu vejo muitos cristãos com medo desse governo ou de qualquer outro governo que possa vir oprimir a igreja. Será que não basta para nós entendermos aquilo que aconteceu na Bíblia? A forma como a igreja em Tessalônica recebeu as provações e as dificuldades e foram vencedores? A mensagem foi propagada? Qual foi o recado? Qual foi o pedido de Jesus para a igreja quando ele partiu? Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a mensagem de Jesus para todos nós, meus amigos. Esse foi o recado dele não só para os apóstolos, para os seus discípulos, mas é o recado que ecoa. Lembra aqui é o texto? Ecoa. Vamos pegar a palavra aqui de novo? Qual é a palavra? Né? A palavra aqui é... exechetai, né? Ou exequiel, né? Que significa fazer ressoar, dar eco. É isso, é a palavra que precisa estar em eco. Pregar o evangelho, fazer discípulos. Amém? Essa é a missão que Jesus deu para cada um de nós e que precisamos levar em consideração. Tá bom, meus amigos?
Então vamos lá. A maioria dos membros da igreja de Tessalônica era engressa do paganismo grego. Os gregos e os romanos tinham muitos deuses, o panteão, né? O Monte Olimpo, cujo famoso pico era considerado a morada dos deuses. Localizava-se perto dali, a uns 80 quilômetros a sudoeste da cidade. E conforme a tradição, quando Zeus sacudia a sua divina cabeleira cacheada, aquela grande montanha tremia. Os membros da igreja abandonaram os seus ídolos e passaram a adorar e a servir ao Deus vivo. Eles romperam com a idolatria e se converteram ao Senhor. Por mais que hoje você veja e fale assim, nossa, mas é tão absurdo, né? Zeus, como é que quem acredita em Zeus, cara? Pô, pelo amor de Deus, Wellington, nada a ver, né? Pô, meus amigos, naquela época fazia parte da cultura. As pessoas acreditavam, adoravam, se entregavam totalmente a esses deuses. Eles levavam isso muito a sério, tá? Tanto é que essa conversão, quando eles se convertem, eles levam a sério o caminho de Cristo. A conversão deles, ela mudou o Deus, mas a intensidade de adoração, ela continua a mesma. Só que não mais com deuses gregos, não mais com deuses romanos, mas agora com um único Senhor e Salvador. É por isso que muitas vezes, né, a gente se converte, né? Poxa, esses dias eu trabalho num local onde eu consigo ver o Parque Olímpico. E ali uma fila, imagina, gente, verão no Rio de Janeiro, uma fila para comprar ingresso para um show que eu acho que vai acontecer em novembro. Mas uma fila, galera, no sol, pegando mó loucura. Tá lá no sol. E aí a gente falando assim, né? Caramba, muitos desses aí quando se converte, às vezes chove um pouquinho, nem vai na igreja. Ah, não vou na igreja porque tá chovendo. Né? Então tem que converter, se converte o Deus, mas a intensidade precisa ser a mesma. A mesma intensidade que você usava para ir para balada e que muitas vezes você tomava um toco, você não conseguia arrumar uma namorada ou um namorado, né? Mas você insistia para estar lá, é a mesma intensidade que agora você tem que estar na igreja. Não para ficar chavecando, mas para buscar Deus. É isso. Amém? Isso precisa ser é importante para nós. É importante para a igreja. É importante para o nosso desenvolvimento. E aquela igreja entendeu isso. Amém? Eles deixaram seus ídolos e começaram a buscar a Deus. Quando a Escritura faz referência ao Deus vivo, é importante ressaltar que Deus não apenas está vivo, mas também é Ele quem a todos dá a vida. Tanto a vida da criação quanto a nova vida da redenção. Então, nós servíamos um Deus grego, né, que vive numa loucura, que tem Zeus, que tem, sei lá, tem Hades, que tem Apolo, que tem fulano, cicrano, e aí vai, Thor, né? Aí vai criando deuses, e Deus, um é Deus do trovão, outro é o Deus da ilusão, outro é o Deus do sonho, outro é o Deus das trevas, outro é a rainha de não sei o quê. Cara, são tantos deuses que não criaram nada. E aquelas pessoas passaram a acreditar num único Deus, o que criou todas as coisas. Amém? Até quem inventou esses deuses. E aí, então vamos lá, né? Nós vimos aqui, então, que ela teve uma repercussão abrangente, uma conversão evidente. Opa, e cadê? Uma conversão evidente. E agora um serviço diligente, tá? Os tessalonicenses abandonaram os ídolos e se converteram a Deus, não para viverem livres, mas para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Eles abraçaram a fé operosa, eles se envolveram desde o começo, tornando-se uma igreja modelo, uma igreja que fez ecoar e reverberar a voz do evangelho por todo o mundo conhecido na época. É o que eu falei, eles começaram a trabalhar, a agir, né? Lá no livro de Tiago fala, mostra que você tem fé pelas obras, mostra que você tem a tua fé, mostra que realmente a tua fé é verdadeira por aquilo que você faz, por quem você é, por quem você está se tornando. Aquelas pessoas, elas abandonaram literalmente os seus ídolos, abandonaram literalmente os seus deuses para confiar única e exclusivamente no Senhor,
o nosso Deus, amém? Jesus Cristo, o Messias. Amém, meus amigos? Sim ou não? Sim, pô. Sim, não tem como. Agora vamos pegar o versículo 10, tá? O versículo 10 diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Mais uma vez esse texto. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha aqui que legal. O autor Warren Wiersbe, ao fazer uma síntese da ação... Gente, esses nomes são muito engraçados. Você deve rir aí, né? O meu filho, por exemplo, ele ri quando eu falo os nomes aqui. Ele fala, pai, caraca, meu Deus, você fala muito engraçado os nomes. Mas vamos lá. Warren Wiersbe. Ao fazer uma síntese da ação de Deus na vida da igreja em Tessalônica, ele escreveu: a operosidade de sua fé evidenciava-os como um povo eleito, pois deixaram seus ídolos, voltaram-se para Deus e creram em Jesus Cristo. A abnegação de seu amor tornava-os um povo exemplar e entusiasmado. Entusiasmo, né? Eu lembro do curso de líderes do Bola de Neve, é Deus agindo dentro de nós, entusiasmo, né? Olha, cara, que interessante essa palavra, Deus agindo dentro de nós, né? Na verdade é o Instituto Global que coloca as primeiras aulas, que quem é do Bola de Neve sabe o que eu estou falando aqui, né? Que colocava em prática a palavra de Deus e compartilhava o evangelho. A firmeza de sua esperança fazia deles um povo esperançoso que aguardava a volta do Senhor. Amém? Antes de Paulo chegar aos Tessalonicenses com o evangelho, eles eram pessoas sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, no capítulo 12, olha o que diz aqui. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? Eles não tinham esperança. Foi a palavra de Deus chegar na vida dos Tessalonicenses e em Tessalônica, e eles começavam a ter uma verdadeira mudança em suas vidas. Porém, agora recebem uma viva esperança. Então, 3 verdades nós vamos destacar aqui pelo apóstolo Paulo. A primeira delas, a expectativa da segunda vinda de Cristo. No versículo 10, na primeira parte, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho. Amém? William Hendrickson preceitua que não se deve perder de vista o pleno impacto do verbo aguardar. Significa esperar feliz, com paciência e confiança. Não é apenas crer que Jesus vai voltar, é estar preparado para a sua volta. Quando aguardamos um visitante, já deixamos tudo pronto para a sua chegada. Preparamos o quarto de hóspedes, a agenda de atividades, nosso horário disponível e outras obrigações. Tudo de maneira a deixar a pessoa que nos visita inteiramente à vontade. Assim também, aguardar o Filho de Deus, que virá dos céus, implica um coração e uma vida santificada. Então nós concordamos com essa análise feita por ele, quando diz que não esperamos sinais, mas sim o Salvador. A igreja de Cristo, ela não está esperando sinais, ela está esperando o Salvador. Os sinais estão acontecendo. Terremotos, guerra, rumores de guerra, ideologias, pessoas perdendo a fé, esfriamento da fé, esfriamento do amor, são sinais, estão acontecendo. A igreja precisa esperar pelo Salvador, precisa esperar por aquele que vai nos tirar daqui. Amém? A segunda vinda de Cristo, ela é importante para nós. Ela é importante para a igreja, porque ela marca um corpo, ela marca um grupo que aguarda e que sabe que vai passar por todo tipo de problema que possa enfrentar. Ela sabe que vai passar por dificuldade, sabe que vai passar por tribulações, sabe que vai passar por perseguições, mas nada disso impede a esperança, a expectativa que eles têm no retorno de Jesus o Cristo. Eu fico assim maravilhado, porque Jesus está voltando.
E o cenário para nós é favorável. Wellington, mas você não está vendo o que está acontecendo, Wellington, Brasil. Ai, meu Deus, comunismo, socialismo, ai, meu Deus. Não, gente, o cenário está favorável para nós. Nunca esteve no prejuízo, nunca esteve desfavorável, se existe essa palavra. Mas o cenário para a igreja, mais do que nunca, está favorável. Porque os sinais estão aí, então as pessoas estão aguardando sinais, estão esperando sinais. Meu Deus, e será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Não, nós precisamos esperar o nosso Salvador, aquele que virá. Amém? Aquele que vai vir e que logo após vai destronar Satanás, vai acabar com a raça dele e com todos aqueles que ele levantou nessa terra. Essa é a nossa esperança. Isso é aquilo que tem que estar enraizada dentro do nosso coração. E também estava enraizada no coração, no seio do apóstolo Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, sobre a segunda vinda de Cristo. Eles aguardavam a volta iminente do Senhor Jesus. Eles se alimentavam dessa bendita esperança. Seus olhos estavam nos céus, de onde o Senhor virá. E William Barclay, ele afirma assim: o cristão é chamado a servir no mundo e a esperar na glória. Olha isso que interessante. É chamado para servir no mundo e esperar na glória. Aleluias! Então, a esperança daqueles homens era: cara, a gente está passando por tribulação, a gente está passando por perseguição. Vários anticristos se manifestando, perseguindo a igreja, tentando destruir a igreja. E ali aquelas pessoas firmes na fé, muitos foram sacrificados, muitos foram assassinados. Houve um grande genocídio naquela época, muitos cristãos perseguidos. Mas de maneira alguma aquela igreja perdeu a sua fé. Ela gerava a sua expectativa, aguardando a vinda do Messias, como nós vimos aqui, de maneira iminente. O que é maneira iminente? Nós estamos aqui, de repente Jesus nos leva. Eles aguardavam, mas eles passaram pela tribulação. Jesus não veio, mas nem por isso fez com que muitos, ou a maioria daqueles irmãos, pudessem perder a oportunidade de acreditar e de ter esperança no retorno de Jesus Cristo. Amém? Então, isso aqui é uma mensagem, tá? Obviamente, isso sempre causa polêmica, mas eu acredito, né, minha teologia, acredito que, né, num desses três cenários, obviamente que um deles vai acontecer e que ele é polêmico. Ele é polêmico. Mas tem pessoas que acreditam que Jesus vai vir antes da tribulação, outros acreditam que Jesus vai vir depois, no meio, outros acreditam que Jesus vai vir depois, outros acreditam que Jesus já veio. Entendeu? E desses aí eu acredito em um. Mas eu acredito em um que é polêmico, né? E um dia a gente vai estar falando sobre isso. Mas, de maneira alguma, isso interfere os lugares onde eu estou. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você que é uma coisa de sabedoria, tá? Vamos supor que eu acreditasse que Jesus iria vir depois. Depois da tribulação, depois que matou todo mundo. Jesus vai vir depois dos 7 anos, né? E eu falo para as pessoas: gente, de maneira alguma eu vou entrar em conflito com ninguém por causa da minha crença. Porque eu vou me preparar para que Jesus venha de maneira iminente. Venha antes da tribulação. Eu vou me preparar para Jesus vir no meio. Eu vou me preparar para Jesus vir depois. Então, independente do cenário do qual se crê ou se ensina, eu estou preparado para os 3 cenários. Entende o que eu estou falando? Então, eu evito as pessoas de brigarem comigo. De, por que você acredita que vai vir nesse momento e não antes e nem depois? Por que você acredita nisso? Meu Deus, discute aqui comigo, eu preciso que você discuta. Não, eu não vou discutir. Eu não quero discutir. Eu vou me preparar. Eu quero estar errado. Tá? Eu digo pra você, eu quero estar errado. De repente, a gente tá lá no céu e acabou. E aí, eu quero esse momento falar assim: gente, eu estava errado. Ou se no meio ou depois, eu quero estar errado. Entende o que eu tô falando? Mas eu quero me preparar. A todo momento, ter uma vida santificada. Para que, independente do momento, na hora que Jesus vir, eu estarei com ele na glória. Amém? Então vamos lá. A palavra utilizada por Paulo para descrever o verbo aguardar é anamenem, tá? Anamenem, que significa esperar, aguardar. O pensamento-chave aqui parece o de esperar por alguém cuja vinda foi anunciada, talvez com a ideia adicional de paciência e confiança. O tempo presente aponta para a espera contínua,
A iminente volta do Senhor Jesus é a esperança do cristão. Essa verdade está fartamente documentada no Novo Testamento. Então nós vamos ver isso em Lucas 12:36, Romanos 8:23, 1 Coríntios 11:26, 2 Coríntios 5:2, Gálatas 5:5, vai anotando aí, depois você vai lendo, Filipenses 4:5, Tito 2:13, Hebreus 9:28, Tiago 5:7-9, 1 Pedro 4:7 e 1 João 3:3, Apocalipse 3:11, 22:7, depois versículo 12 e depois do versículo 20. Anotou? Então anota aí para você não ficar perdido. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa pegar aqui é que havia uma expectativa da segunda vinda de Cristo. E qual é a segunda? A segunda é que a base para a expectativa da segunda vinda de Cristo a segunda é a base para a expectativa da segunda vinda de Cristo. Perdão, tá? Então nós vamos pegar aqui a parte B do versículo 10, que diz assim: a quem ressuscitou dos mortos. Então a primeira é que esperam dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos. Bom, então vamos lá. A igreja de Tessalônica esperava a segunda vinda de Cristo, porque tinha convicção de que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. A esperança da segunda vinda seria totalmente vazia e desprovida de sentido sem o fato da ressurreição. Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, retornou ao céu e por isso ele vai voltar. Tá bom? Nós vimos isso lá no capítulo 1 de Atos, onde Jesus sobe aos céus e o anjo fala: olha, da mesma forma que vocês viram subir, ele também vai retornar. Então, se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, segue-se que ele agora está onde Deus está, a saber, onde? Nos céus. E o Deus que o ressuscitou pode trazê-lo de volta à terra para o seu povo, e assim Deus fará. Amém? Deus envia o seu filho, ele vem à terra, ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, e o mesmo Deus que o fez ressuscitar e subiu aos céus é o mesmo que fará Jesus retornar. Amém? Então essa era a base da expectativa da segunda vinda de Cristo, de que Deus ressuscitou e ele também iria fazê-lo voltar. E a terceira é o livramento que a igreja terá quando da segunda vinda de Cristo. Lembra que eu falei? Então a gente vai entrar um pouquinho aqui no campo, né, onde pode haver algumas discussões, mas eu não quero de maneira alguma que você entre em discussão alguma, tá? Cada um tem a sua fé, cada um tem na sua fé o seu valor, a sua crença. E aí, por mais que às vezes o assunto seja complicado e delicado, né, eu preciso muito pedir que você tenha sabedoria para discernir aquilo que cada um crê e respeita, tá? E respeitar. Então vamos lá. Para aqueles que estiverem despreparados, a segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz, de desespero e não de esperança, de juízo e não de salvação. Para a igreja que se converteu, que abraçou o evangelho, que se tornou modelo e irradiou a sua bendita influência, não existe mais condenação. A igreja é liberta da ira vindoura quando ela crê. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, quando a pessoa passa a acreditar que Jesus é o Filho de Deus e não somente crer, mas a ser semelhante a Cristo, então ela não há mais condenação, porque aquela pessoa, por mais que ela viva, ela venha a tropeçar, ela busca essa recuperação, ela busca o caminho de arrependimento na presença de Deus, porque ela quer estar e ser parecida com Cristo. Lembra do que eu falei na aula passada, né, que aquela igreja, ela não só tinha uma boa teologia, mas era uma igreja que se parecia com Jesus. Então uma igreja que se parece com Jesus, que anda como Jesus andou, que vive como Jesus viveu, não há mais condenação, porque eles estão em Cristo Jesus. Então a igreja, ela é liberta da ira vindoura quando ela crê. Não há mais temor quanto ao futuro, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. A morte de Cristo foi um meio usado por Deus para livrar os homens da ira vindoura. Amém, amados?
A ira de Deus, ela não é um orgulho ferido, nem uma exploração da fúria capriciosa. Muitas pessoas, aí a gente começa a entrar nas polêmicas, né? Que quando fala assim, a ira de Deus, um Deus irado. Mas o que é um Deus irado? As pessoas às vezes não entendem, falam, não, eu não acredito num Deus que se ira, eu acredito em um Deus que é amor. Mas a ira de Deus, ela se manifesta com a justiça. A ira de Deus é por causa do pecado. A ira de Deus é por causa do distanciamento do homem para com ele, e ele precisa ser justo, ele precisa agir com justiça. Amém? A ira de Deus, ela não se manifesta no meio da injustiça, prendendo pessoas que não concordam. Ah, porque não concorda. Ah, porque você não é sei lá, que você é uma ameaça para o Estado e o Estado te prende. Não. Deus, ele age por meio de justiça. A ira dele se manifesta. Amém? No meio da justiça. A justiça dele. Ele é justo. Ele não erra. Então a ira de Deus, ela não é um orgulho ferido. Ela não é uma emoção descontrolada de uma pessoa zangada. Ao contrário, a ira de Deus, ela é uma justa reação diante da maldade. É isso. Essa é a justiça, essa é a ira de Deus. A ira dele sempre é dirigida contra o mal e não é arbitrária e sem princípios. Não é o que a gente vê hoje acontecer no Estado Democrático de Direito do Brasil. Não é o que nós vemos, onde juízes usam do poder e autoridade que têm para atropelar a Constituição para julgarem em causa própria. Não é isso que eu estou falando. Eles manifestam a ira deles não baseado numa maneira correta, da justiça. A ira deles é baseada na injustiça. É porque as pessoas não pensam como eles pensam. É porque as pessoas não agem como eles agem. Mas as pessoas estão agindo debaixo da legalidade. Elas vivem num país democrático, onde elas podem se manifestar ou não. E daí nós vemos pessoas sendo presas, perseguidas. Eu estou tendo a minha rede social sendo perseguida e censurado porque eu estou falando o quê? O óbvio. Sobre casamento, sobre família, o que é uma família instituída por Deus. E tudo isso acaba virando discurso de ódio. E a gente vai sendo perseguido. Eu caio na ira dessas pessoas não porque elas são justas, é porque elas são injustas. Elas vivem no pecado, elas vivem no erro. Mas a ira de Deus não é assim, ela não é orgulho ferido. Como nós vimos aqui, ela é uma reação que vai contra o mal, contra aquilo que não tem princípios. Amém? Então, o que nós precisamos fazer é entender que aquela igreja que nasceu, ou a igreja que nasce num parto de dor, de perseguição que foi naquela época, ela ecoou alegria, que foi perseguida de maneira injusta. Quantas famílias foram destruídas naquela época? Quantos homens e mulheres não foram lançados numa arena para serem comidos, despedaçados? Quantos homens e mulheres não foram queimados, transformados em postes para iluminar uma cidade? Você sabe o que eu estou falando? Por causa do Evangelho. E a ira de Deus se manifesta exatamente contra esse tipo de injustiça. Amém? Que a nossa mensagem possa ecoar o mundo. Mas que eco é esse? É o eco do entendimento de que por mais, né, existe aquela canção, né? Afligidos, mas não desanimados, perseguidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não sei se a música é assim, mas ela é retirada do texto bíblico. Mas é uma igreja que se levanta, que não tem medo de presidente. É uma igreja que se levanta, que não tem medo de ministro. É uma igreja que se levanta, que não tem medo de político, de professor de universidade, de professor de escola. É uma igreja que se levanta e não tem medo de perder like, de ter hater. É uma igreja que se levanta para fazer o certo. Não é esses crentes modinha que temos por aí, esses cantores gospel, esses pseudos pastores e líderes que tem por aí, que são um bando de calça curta, frouxo, que não tem o que fazer, que pregam o evangelho para ter seguidores, para ter, no final do mês, dinheiro. Vender a alma pro diabo. Eles não servem a Deus, eles servem a Satanás. Esse é o Deus deles, o diabo. Amém? Então que possamos ter alegria e depender do Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui eu termino o capítulo 1.
Aqui nós encerramos esse capítulo 1º, entendendo que essa igreja ela passou por todas as fases que deveria passar. Mas ela termina aqui no capítulo de uma forma alegre, confiante, onde existe o testemunho, as pessoas conhecem da palavra, as pessoas desfrutam, porque é uma igreja que aguarda com expectativa a vinda do Messias, independente do momento, independente da situação, independente do cenário. É uma igreja que está firme, confiante. Ai, meu Deus, eu acredito que Jesus vai voltar antes, mas se Jesus voltar no meio, ai, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou suportar. Quem disse que não vai suportar? Ah, porque Deus ele não ama a gente, porque ele vai permitir que a gente passe pela tribulação, né, pelo período de perseguição. Meus amigos, vocês não têm ideia do que acontece com a igreja perseguida no mundo, não? Vocês não sabem o que passa um cristão na Coreia do Norte, no Paquistão? Será que Deus então esqueceu deles? Será que Deus abandonou a igreja no Oriente e só pensa na igreja do Ocidente? Não seria um pouco, como é que eu posso dizer, orgulhoso demais, altivo demais dizer que só eles podem passar por perseguição, só eles podem ser presos, ter esse privilégio, essa graça de sofrer por causa de Cristo e nós não? Então, obviamente, eu não quero entrar num cenário aqui de discussão teológica, se vai ser antes, no meio, depois. Não é isso. O que eu quero dizer para vocês é que precisamos estar preparados a tempo e a fora de tempo, a todo momento. Porque a igreja de Cristo ela espera a vinda do Salvador. Ela está aguardando a vinda do Salvador. E esse Salvador é de quê? É o que vai nos salvar de quem? Ele vai salvar antes? Ele vai salvar no meio? Ele vai salvar depois? Não importa. Ele vai nos salvar, independente do momento e do tempo. O mais importante é que todos nós precisamos estar conectados com Ele para estarmos desfrutando com Ele na glória. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, meus amigos, por favor, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para quantas pessoas você puder. Você gostou do vídeo? Então segue a gente aqui no canal, tá bom? A Liber Mídia Brasil, ajude a gente a alcançar o número maior de pessoas. Gente, porque, né, às vezes pregar a Bíblia, falar da Bíblia é um pouquinho chato, né? É um pouquinho, nossa, meu Deus, falo de Deus, Bíblia. É importante, cara. É importante. Eu poderia estar aqui falando de entretenimento, de qualquer outra coisa, dançando aqui de cueca, sei lá, rebolando para ganhar teu like, dizer que você pode continuar vivendo a vida do jeito que você tá para poder ter o teu apelo, ter o teu like, ter a tua inscrição. Não é isso. Eu não tô aqui para afastar seu ego. Deus não faz comigo. Tudo aquilo que eu trago para vocês, Deus ministrou comigo. Deus trabalhou no meu caráter. E eu continuo tendo que trabalhar o meu caráter todos os dias. A minha vida diante dele todos os dias, porque ser semelhante a Cristo não é fácil, mas é um desafio diário que nós temos. E é gostoso quando nós percebemos que as pessoas olham pra gente e falam, poxa, você é diferente. Não é? Isso não já aconteceu com você? Poxa, você é diferente, tem alguma coisa com você, né, que chama a atenção. E é Jesus, amém? É Jesus. Ele está fazendo a diferença na nossa vida e vai continuar fazendo. Tá bom, gente? Glória a Deus. Então aqui eu encerro o capítulo 1º. Olha, foram 3 ou 4 aulas para falar só de um capítulo. Tá? Então vocês imaginam que até o final de Tessalonicenses, que é o segundo livro de Tessalonicenses, temos muitos vídeos pela frente, muitas aulas. Então ajude aí, compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp e vamos fazer com que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã. Valeu!